Boa tarde a todos, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos, é um prazer, um privilégio, uma alegria estar aqui com vocês. Para quem ainda não me conhece, eu moro em Belo Horizonte, chegamos ontem, vamos ficar aqui até a madrugada segunda, é um prazer compartilhar nessa tarde com os pais, mais tarde à noite vamos falar com os adolescentes, jovens, não é isso? E vocês são os pais deles, é isso? Que isso, hein? Que isso, hein? Deu errado, hein? Deu certíssimo. Muito bom, muito bom. Eu também sou pai, tá? Eu tenho um filho de 8 anos e uma filha de 13 anos. Então, é uma coisa que vocês estão vivendo, que eu também estou vivendo. É sempre muito desafiador. Eu vou falar desse lugar também, de alguém que está passando pelo mesmo lugar que vocês, né? Então, além de todo o ministério, existe essa coisa muito prática. Eu trabalho com sexualidade desde 2005. É isso mesmo? É isso mesmo, 2005. São 17 anos que a gente atua. O nosso objetivo principal tem sido ajudar a igreja a lidar com os desafios contemporâneos da sexualidade. Então, são várias questões. Eu estava olhando as perguntas que vocês já enviaram, são perguntas bastante genéricas, né? E tocam em vários pontos distintos que estão assim espalhados, né, das problemáticas atuais. Eu não sei se vou conseguir falar de tudo aquilo que você está demandando, porque são alguns assuntos não tão linkados assim, né? São um pouco distantes um do outro, e eu vou tentar escolher um assunto que eu acho que está mais em voga nos nossos dias, que a gente está mais com necessidade de pensar sobre eles, até tem menos conteúdo. Quem quiser conhecer mais o conteúdo, muito mais coisa, participar dos eventos online, participar de um monte de coisa que acontece quase toda hora, tem o meu Instagram. Quem não segue o Instagram, gente, precisa fazer isso hoje, tá? Agora. Então, você tem a obrigação de seguir lá no Instagram, David Ricker. E aí lá a gente tem bastante conteúdo, e está toda hora tendo uma polêmica nova, né? Está toda hora com algum problema, está toda hora com alguém que disse alguma coisa, com fulano, com a Bruna Carla, né? Com não sei quem. Então, está toda hora o polo, né? E você está desesperada. E os grupos de WhatsApp dos irmãos, né? Os boicotes dos irmãos e tal. Então a gente está nessa vibe, né, de como é que a gente reage a isso, como é que a gente luta contra isso, fora da igreja, e as coisas se tornam muito mais complexas quando não é a luta ideológica. Eu poderia falar aqui sobre ideologia, e são coisas muito válidas. A gente poderia falar sobre política, sobre a guerra cultural. Eu não acho que isso seja tudo, sabe? Eu acho que faz sentido, muita coisa faz sentido. O problema é que quando é a nossa família, quando se trata dos nossos filhos, do relacionamento pessoal próximo com os filhos, com os irmãos da família, com o pai, com a mãe, com os tios, sobrinhos, a coisa geralmente é diferente, irmãos. Porque sai desse âmbito meramente teórico, desse âmbito ideológico das ideias, e a coisa começa a ganhar corpo, tem um nome, né? É uma pessoa íntima que você ama, que você convive, que está dentro de casa. E aí, como lidar com essas questões neste ambiente? Então, eu queria começar dizendo o seguinte: nós temos dificuldade de lidar com sexualidade dentro de casa, principalmente porque nós temos medo. Os pais cristãos têm medo de dar errado. Essa é a grande verdade. Nós temos muito receio, muita dificuldade e uma ansiedade para que nada de errado aconteça. Uma idealização, uma expectativa de que as coisas não deem errado. Parte disso é até natural, porque você quer
proteger, né? Então, na legítima ânsia de proteger os nossos filhos, eu não estou dizendo que isso está errado, então eu acho legítimo você querer proteger os filhos, corremos o risco de achar assim, poxa, eu preciso proteger de tal maneira que eu os blinde. Como é que eu faço, o que que eu digo, o que que eu faço para que eles não sejam de maneira nenhuma tocados por nada disso, por nenhum desses questionamentos, por nada que está acontecendo lá fora. Então a gente às vezes quer criar esse lugar onde não há, né, onde não há nenhuma influência, porque a gente tem medo de que alguma coisa saia do controle, de que alguma coisa aconteça diferente, de que haja alguém que diga, que faça, um dos nossos filhos faça, veja, diga alguma coisa e a gente não saiba como reagir e aquilo aparece dentro de casa e se aparecer, o que vão pensar da gente? O que vão pensar da gente? Vão pensar que a gente não deu certo, vão pensar que nós não somos bons pais, vão pensar que eu não sou uma boa mãe, porque na verdade eu não deveria ter essas questões. Uma família de cristãos, como assim? Irmãos, as famílias cristãs são famílias vulneráveis, elas são famílias de gente normal. São famílias de pessoas que têm sexualidade. A sexualidade, ela é muito complexa. Ela é muito complexa. E todas as vezes que a gente está diante de algo complexo, preste atenção nisso, nós temos a tendência a querer reduzir a uma explicação e resolver com uma explicação simplista. A gente tem dificuldade de lidar com aquilo que é complexo. Todas as vezes que o nosso cérebro se depara com um negócio complexo, a gente tenta fazer, e aí a gente vai criando os nossos preconceitos, as nossas explicações insuficientes, que não nos ajudam e não nos ajudam a relacionar com as outras famílias. Por exemplo, a sexualidade é muito complexa. Aí alguém diz assim, não, mas isso está acontecendo por causa de um demônio. Você já ouviu alguma coisa parecida? Não levante a mão. Isto é um demônio. Eu entendo o que a pessoa quer dizer, porque ela está tentando explicar algo que ela não consegue explicar, porque não tem uma explicação única, usando uma frase. É quase uma defesa da pessoa. Ela está falando assim, não, isso é um demônio. Aí a pessoa pergunta, poxa, então você não acredita que demônios existem? Mas demônios não existem? A Bíblia não fala de demônios? Fala. Só que veja, as nossas explicações reducionistas, elas geralmente partem de um pedaço da verdade, de um pedaço do problema. Elas partem de algum elemento que está em algum lugar daquele problema. Por quê? Para que ela ganhe plausibilidade, para que ela faça sentido, ela tem que partir de algum pedaço. Então, se uma coisa é composta, eu sempre dou o exemplo da parede, né? Se você olhar para essa parede, a parede tem cimento? Tem. Tem tijolo? Tem. Essa parede tem tinta? Tem. Tem ferro em algum lugar aí? Tem. Quando eu digo assim, essa parede é tijolo, o que eu estou fazendo? Eu estou reduzindo algo complexo a um dos seus elementos. E por ser um elemento, parece que é verossímil o que eu estou dizendo, parece que faz sentido. Então a gente fala assim, isso é um demônio. Isso é falta de pai. Isto é porque foi abusado na infância.
isso é genético. Eu estou dando vários exemplos de reducionismo. Aí você talvez está pensando assim, poxa, mas eu imaginei que isso faz sentido. Então, cada coisa dessa que eu citei, em algum momento pode estar presente na parede. O problema é quando a gente quer entender, resolver, explicar apenas por uma parte do problema. A nossa sexualidade é complexa, irmão. Deus nos fez seres que ao mesmo tempo somos materiais, nós temos um corpo, somos também não materiais, nós temos alguma coisa aqui que você chama de espírito, você chama de alma, você chame como você quiser. E além disso, nós somos seres sociais, nós somos seres de relacionamento. A nossa sexualidade é complexa, ela não é só corpo, embora o corpo participe. Então, não está errado dizer que tem alguma coisa genética, mas é claro que tem. Ora, qual é a coisa que não é genética, que não tem um pé na biologia na sua vida? Se você é um corpo, você já fez alguma coisa sem o seu corpo? Então, o seu corpo faz parte da sua sexualidade, como ele nasceu, o seu patrimônio biológico. O problema é você achar que tudo se resume à biologia. Vocês estão me acompanhando aqui? Ora, será se não é, na verdade, o meu, sabe, não é psicológico? É também. Porque você tem uma interioridade, você tem os seus afetos, você reage ao mundo de maneira afetiva, emocional. Você reage. E a maneira como o sujeito reage é diferente. A maneira como um sujeito reage é diferente como outro sujeito reage. Se nós todos fôssemos criados na mesma família, se fôssemos todos gêmeos idênticos, com a mesma carga genética, criados na mesma família, você acha que todos reagiríamos a este ambiente da mesma forma? É evidente que não. E é engraçado porque houve uma tentativa no final do século XX de traçar a origem da homossexualidade a um gene. Essa tentativa já não é muito alardeada nos nossos dias, porque as coisas mudaram. Na época havia um estudo, final, acho que da década de 90, havia um estudo que analisava gêmeos idênticos. Ou seja, se a pessoa tem a mesma carga genética, ela teria de ter a mesma orientação sexual. Vocês estão entendendo aí? Quer dizer, homossexual, heterossexual, e a conclusão foi que aproximadamente metade, arredondando o número, isso tem no Google, gente, só jogar lá, gêmeos idênticos, você vai achar, isso é fácil, não acredite em mim, tá? Joga lá que você acha. Metade, mais ou menos, coincidia a orientação, e mais ou menos a metade não coincidia a orientação. O que isso quer dizer? O ser humano é isso, ele tem biologia, e ele é um sujeito para além da biologia. E aí você tem, então, três grandes elementos. Nós estamos falando de três grandes elementos que estão acontecendo em todas as nossas famílias. Cada um tem uma carga biológica, um patrimônio biológico, com as suas questões, já que nasce com determinadas características. Cada um é um sujeito interior que reage a esse mesmo patrimônio, porque você, ao olhar no espelho, você reage a você mesmo. E reage aos outros ao redor. E o terceiro elemento, você está neste ambiente familiar sendo criado, se relacionando, sendo impactado com a figura paterna, materna e dos irmãos e do não irmão, ou do não pai, ou da não mãe, tudo ao mesmo tempo, irmãos.
É tudo ao mesmo tempo. O que eu estou descrevendo para vocês não é uma pessoa homossexual, eu estou descrevendo todos nós. Todos nós nascemos com características de personalidade, características biológicas. Todos nós reagimos a essas características e reagimos ao meio de uma determinada forma. E todos nós tivemos que compartilhar para aprender o que significa ser homem, o que significa ser mulher, o que significa cada um dos elementos da nossa vida. Então a sexualidade é um negócio bastante complexo. Quando você diz, isso é genético, você está sendo ignorante. Porque você está dizendo, a parede é só areia. Aí o outro diz, não. Aí começa a guerra, né? Aí começa a guerra, porque um diz assim, é genético. Aí o outro diz, não é genético. É o quê? É não sei o quê. Aí a gente fica brigando para dizer, um diz é tijolo, outro diz é areia. Ninguém chega e fala assim, gente, é que tem tudo ao mesmo tempo, você entendeu? É que tem areia, tem tijolo. Não precisa brigar, por que você está brigando? Seja mais inteligente. Aí o adolescente chega e diz, é porque nasceu assim. Aí fala, não nasceu assim. Vocês vão brigar 200 anos. E não vai chegar em lugar nenhum. Por quê? Porque o adolescente até tem o direito de ser prepotente, mas já chega nos 40, irmão, já não dá mais. Então você chega e fala, meu filho, então deixa eu te falar, é verdade, a gente nasce com um monte de coisa mesmo. Mas e o que tem? Porque a gente desenvolve um monte de outras coisas. A gente precisa entender, é muito complexo. A igreja, por muito tempo, tratou essa questão assim, poxa, se eu tenho uma atração pelo mesmo sexo, o que eu preciso fazer? Eu preciso descobrir o que aconteceu, o dia que entrou, aí eu vou lá na infância, vou desfazer o nó e vai sumir o problema, a questão. Essa lógica do diagnóstico, da causa, ela é problemática, porque você vira você fica tentando caçar o que aconteceu e se culpando, e geralmente culpando alguém e alguma coisa, e a gente não chega a lugar nenhum, porque a Bíblia não faz esse tipo de análise. Preste atenção, a Bíblia não discute qual é a origem psicossocial da sua sexualidade. Mas não tem nenhum versículo na Bíblia que faça isso. Nenhum. A Bíblia trata o ser humano como um ser criado por Deus, perfeito. Então, se não tivesse ocorrido a queda, nós não estaríamos discutindo isso aqui, evidentemente, estaríamos completamente perfeitos, em harmonia com tudo. Então, o nosso corpo adoeceria? Não. O nosso corpo teria algum problema, algum tipo de nada. A nossa relação conosco mesmo seria perfeita, a relação com os outros seria perfeita, a relação com Deus seria perfeita, a relação com o planeta seria perfeita, não haveria lixo. A queda veio. E a Bíblia explica teologicamente, diz assim, você caiu. A queda afeta cada um de nós de uma determinada forma, afeta toda a criação. Romanos capítulo 8 chega a dizer que é um cativeiro de corrupção, e que a criação geme, esperando o dia que ela não vai mais estar debaixo das consequências da queda. Para as Escrituras, para você entender a sua vida, você precisa entender a história da salvação. Não adianta entender só a sua história. A sua história é importante, é claro, eu não vou menosprezar a sua história, eu ouço a história de um monte de gente, e você deve escutar a história da pessoa, é claro. Geralmente ela vai falar sobre o corpo dela, vai falar sobre como ela reagiu ao mundo dela, e o mundo dela que ela viveu desde pequeno. É disso que a pessoa vai falar. Você tem uma dúvida que é sobre isso que ela vai falar? Ela vai falar desse negócio aqui, dessa carcaça, ela vai falar de como ela viveu, e de quem era o pai, de quem era... Ela vai falar dos 3 elementos ao mesmo tempo. E vai ter um monte de problema lá, porque nós vivemos num mundo de queda.
E pode ser que você não identifique nenhum grave acontecimento. Foi criado na igreja, o mundo que ela vive é um mundo de queda. Nós experimentamos, todos nós, mesmo na heterossexualidade, experimentamos atração por coisas que Deus não aprova. Por quê? Porque o nosso coração não é perfeito. Nenhuma sexualidade é redimida perfeita. Então, o meu lema para você, a sexualidade é uma coisa complexa. É algo criado por Deus, afetado pela queda. E nós estamos aprendendo neste mundo caído como administrar aquilo que temos para a glória de Deus. E é a mesma coisa que os seus filhos estão fazendo. Os seus filhos, os nossos filhos, estão inscritos na mesma escola que nós estamos. Você teve de enfrentar os seus desejos, você tem que enfrentar até hoje os seus desejos. Você tem atração sexual. E você teve de aprender o que fazer com ela. E eu tenho certeza que você não acertou todas as vezes. Mas peraí, eu não sou gay. Eu não tenho problema com atração sexual porque eu sou hétero, eu não sou gay. Deixa eu falar uma coisa para você. A heterossexualidade pode acabar o seu casamento. Cuidado. O demônio da heterossexualidade está derrubando muitas famílias. Porque não é um demônio, é você mesmo. Irmãos, por que você acha que tem uma epidemia de pornografia na nossa sociedade, heterossexual inclusive? Porque as pessoas não sabem lidar com atrações sexuais. Por que você acha que 50% dos casamentos heterossexuais acabam? E uma boa parte disso, não é todo mundo, mas uma boa parte disso é por causa de adultério, encontrou alguém melhor, é por causa do Tinder. Por que você acha que o Tinder é tão forte? E o Tinder não é um aplicativo gay. O Tinder é para todo mundo. Porque nós temos dificuldade de lidar com as nossas atrações sexuais. Nós, os pais, nós, os adultos. É claro que a gente está numa outra fase, as tentações são diferentes, mas nós estamos lidando com a cobiça do nosso coração. Então lidamos com atrações, a gente faz escolhas, a gente fala assim, não, caramba, eu estou sentindo isso, o que eu vou fazer diante deste afeto, diante deste sentimento? Essa é a decisão que você toma. Deixa eu falar, o adolescente está tomando basicamente a mesma decisão, só que evidentemente numa outra fase da vida, claro, com muito menos maturidade, e num mundo que comunica com ele de maneira muito mais direta e apela para as coisas mais essenciais do coração dele. Então, vamos lá devagar, a sexualidade é complexa. A sexualidade é criada por Deus, a sexualidade caiu. Todos nós estamos aqui aprendendo com o Espírito Santo a administrar a nossa sexualidade para a glória de Deus. Os adolescentes estão fazendo a mesma coisa, só que numa outra fase. E aí eu te pergunto, em que ambiente esses adolescentes estão fazendo isso? Agora a gente vai falar um pouco do mundo. Irmãos, o apelo LGBT, ele aponta para 3 grandes necessidades do adolescente. Infelizmente, ele é muito bom, ele é muito bem feito, que eu quero dizer, porque ele foca um canhão estético, um canhão cultural, um canhão altamente persuasivo, e ele coloca o canhão em direção a 3 grandes necessidades dos nossos filhos. São 3 necessidades legítimas, que todo mundo tem em alguma medida. A primeira grande questão que vai ser respondida por essa maneira de enxergar a sexualidade é quem eu sou.
Você sabe disso, que o adolescente está naquela busca da sua identidade. A criança tem sexualidade. Tem. Ela não faz sexo, ela tem sexualidade. Não deve fazer sexo, é crime. Mas ela tem sexualidade. Porque sexualidade não é fazer sexo. A sexualidade da criança é difusa. Ela, em geral, não tem um objeto de atração. Ela é difusa. Em geral, a criança, na fase na qual ela se identifica facilmente, ela olha para os pais, para os valores dos pais, e a pergunta, nem existe a pergunta quem eu sou, porque ela é a continuação da mãe. Ela é a continuação do pai. É a mãe que veste, é a mãe que decide, é a mãe, é o pai que fala, é isso aqui, ela chora, reclama, mas ela é aquilo ali. A adolescência é um momento no qual a identidade frequentemente há um desejo de se diferenciar dos pais, para encontrar uma coisa minha, uma coisa eu. Não uma coisa muito nós, eu quero uma coisa, mas quem é que eu sou? Por isso que, poxa, se meu pai gosta, já fica difícil eu gostar também. Ele gosta do Facebook. Adolescente odeia Facebook, irmão. Ele usa o TikTok. Eu que tenho 37, uso o Instagram. Você que tem 50 e pouco, vive no Facebook. Que você é uma pessoa velha. Estou brincando, você não é velho, não. Você é velho, sim. Então eu vou usar a minha rede social. Aí o pai olha e fala, que porcaria. Essa coisa é uma porcaria. Está tentando falar assim, sou outra coisa, eu não sou vocês. É perigoso esse movimento. Porque isso pode ser em um nível tranquilo, assim, poxa, eu quero usar a minha roupa. A minha filha quer usar a roupa dela, a mãe não quer que ela use a roupa dela. Vocês nunca passaram por isso. Eu tenho certeza que vocês não passam por isso. E a gente fica desesperado porque não está usando a roupa que a gente quer. Essa roupa está estranha. Essa calça é muito folgada. Essa calça não é de homem, não. Eu sei o que passa na sua cabeça. Essa camisa é de homem, irmã. Vou orar para expulsar o demônio. E ele está tentando se diferenciar. E a gente fica preocupado nesse momento, de novo, porque a gente tem medo. A gente tem medo. Nós queremos controlar todas as coisas. E aí a gente compra até a briga errada, né? Passa o tempo todo brigando por coisa deste tamanho. Desse tamanho. Não tem nem mais energia para brigar com o que importa, porque passa o dia inteiro brigando com coisa deste tamanho. É a tentativa de... Agora, eu falei, é perigoso? É, porque, meu irmão, não tem jeito, é sempre arriscado. A vida é arriscada. Pode ser que nessa diferenciação, eu não quero a fé dos meus pais, eu quero uma outra fé. Isso pode acontecer, infelizmente. Porque a igreja pode ser coisa do meu pai. Você acha que eu estou falando de quem? Eu estou falando de mim, eu sou pastor. Então, quando a minha filha de 13 anos quer se diferenciar de mim, qual é o meu medo? Dela olhar para a igreja e falar, isso é coisa do meu pai. Não é porque ela me odeia, ela não me odeia. Não é, a gente não tem um problema, não. Então, na busca dessa quem eu sou, eles vão se agarrando em estéticas, em coisas diferentes dos meus pais. Não quer que meu pai venha, porque em redes sociais, aí chega a coisa, vamos lá falar agora da coisa do movimento, né, LGBT. Por quê? Porque a principal armadilha dos nossos dias, eu falei isso nos pastores de manhã, eu falei que ia repetir. A principal armadilha dos nossos dias é uma coisa, presta atenção, que eu vou falar agora,
é a coisa mais séria que está acontecendo nos nossos dias, que acontece de maneira sutil, e o seu filho está tendo contato com essa ideia. Não importa qual o nível de interação com a cultura, ele vai ser impactado por essa ideia. Qual é a ideia? É a ideia de que os nossos afetos, os nossos sentimentos, aquilo que eu sinto, na minha afetividade, na minha sexualidade, os nossos afetos nos definem como identidade. É o atrelamento da minha identidade àquilo que eu sinto. Eu sou o que eu sinto. E se eu não der vazão a tudo o que eu sinto, eu não sou uma pessoa autêntica. E somente as pessoas autênticas são felizes, se realizam. E tem vários ícones culturais se realizando, sendo autênticos, dando vazão a todos os seus desejos, a todas as suas possibilidades, a todas as suas sexualidades. E fazer isto é o mais importante, porque isto define quem você é. Você é o que você sente. Então, neste universo, o menino olha e fala, ele fala assim: o que eu estou sentindo? Deixa eu ver. E agora imagina você toda hora se perguntando: o que você está sentindo? O que eu estou sentindo? O que eu estou sentindo? O que eu estou sentindo? E passa um pente fino em cada pensamento, em cada sentimento, em cada reação. Poxa, mas eu estou falando coisa que eu ouvi de adolescente recentemente. Eu achei a Zendaya bonita. Você sabe o que é a Zendaya? Você está velho. Você é uma pessoa muito velha. Você não sabe quem é a Zendaya. Você sabe que é o Tom Cruise? Só porque viu Top Gun recentemente. Não, você viu Top Gun recente, lembrou, o Tom Cruise. Eu lembro dele, ele está igualzinho, depois de 50 anos. A Zendaya é a Mary Jane nova do Homem-Aranha, novo. Não captou. Quem é Homem-Aranha? Né? E aí, a pessoa, o adolescente está nessa, assim, ó. O que você... Sabe que hoje nas escolas, minha filha estuda numa escola cristã, e não tem diferença, a diferença é muito pouca, no que se refere a eles. Não é a escola que é ruim, não. Eles. A pergunta é o seu nome. Meu nome é fulano. A segunda pergunta é o que você é. Então, eu quero que você imagine quando você estava no ensino fundamental, você não tinha que ficar falando a sua sexualidade, você tinha que ficar explicando a sua sexualidade todo dia? Você imaginou um negócio desse? Então você passava por esse assunto, não era um assunto, não era importante. Eu sou fulano, tem tantos anos, acabou. Hoje eu sou fulano e eu sou pansexual. Eu sou bissexual, eu sou assexual, eu não sei o que eu sou, peraí, será se eu sou mesmo hétero? Porque eu preciso de uma nomenclatura de identidade, porque não é uma coisa que eu sinto, é quem eu sou, que seja autêntica. Então eu não posso dizer eu sou hétero e ter um dia achado muito bonita a Zendaya. Eu como menina, né? Porque será se eu estou sendo autêntico o suficiente? E o adolescente já é inseguro por natureza, ele sente um monte de coisa. Se você que tem 300 anos, você sente coisas, você passa coisas na sua cabeça, imagina um menino de 12, que tem 2 pelos pubianos, e 300 litros de hormônio na horta,
pulando. Ele sente um monte de coisa, ele pergunta um monte de coisa. Eu contei a história lá para os pastores, vou contar de novo aqui. A minha filha tem, como eu falei, ela tinha 12 na época. Ela chegou ao pai e falou: pai, eu tenho um amigo que é assexual. Você sabe o que é assexual? Não tenho atração por nada e por ninguém. É o sonho de todo missionário solteiro de 40 anos. O missionário ora todo dia para conseguir a assexualidade, para poder cumprir o ministério em paz. Mas não tem paz. Ele continua atraído pelas irmãs ou pelos irmãos. E o moleque tinha 12 anos e disse: eu sou assexual. Eu falei: cara, não deu nem tempo direito, mano. Porque ele deu uma analisada, ele não sentia nada. Aí a minha filha falou assim: então, ele está afim de mim. Os caras são safados mesmo, né? Aí ela falou: eu curei a sexualidade dele. É o Tilenol do amor. Eu curei a sexualidade dele. Eu falei: mano, relaxa. Relaxa. Você não foi feita para curar as pessoas, não. Por que ele está dizendo eu sou assexual? Porque ele precisa de um nome para falar esta semana e colocar no Instagram. No Instagram está aqui, ó, fulano, e tem embaixo os pronomes com os quais eu me identifico e a bandeira. O que é isso, irmãos? Isso é um canhão direcionado para a identidade. Toda hora eu sou o que eu sinto. Aí o adolescente chega com o pai e fala assim: pai, eu tenho atração por ambos os sexos. Eu tenho atração pelo sexo, pelo mesmo sexo. O que a gente reage? A gente morre de medo. Muito do medo, eu vou chegar na outra parte da reação, mas muito do medo tem a ver com a nossa reputação. Tem a ver com a nossa reputação. Esses dias eu estava falando, tinha um problema, nada muito grave, mas tinha um problema acontecendo na escola. E eu tinha que resolver o problema. E por um momento eu falei assim: eu vou ter que focar na minha filha ou vou focar na minha reputação? Porque onde eu focar vai determinar o tipo de tratamento que eu vou ter com a minha filha. Não era nada muito grave. Fique tranquilo. Os irmãos já querem saber. Só que, irmãos, basta qualquer coisinha, qualquer coisa, dizer uma palavra, fazer uma coisa, mesmo que não seja grande, todo mundo já começa a se proteger e começa a julgar a família do outro e fala assim: mas como assim? Não é filha de pastor? Porque aí eu perguntei: eu vou focar onde? Eu vou focar na minha reputação ou na minha filha? E eu quero te perguntar uma coisa: você está focado aonde? Se você ficar focado em defender a sua reputação, você vai tratar mal os seus filhos. Não porque a sua reputação não é importante, porque eu não sou hipócrita. É claro que a gente se importa com o que os outros pensam. Quem diz o contrário está mentindo. Importa sim. A questão não é essa. A questão é o que mais tem valor. Eu olho e falo assim: o mais valioso é esta pessoa. Então, voltando para o meu exemplo anterior. Se a pessoa chega e fala: eu tenho atração por ambos os sexos, tenho atração pelo mesmo sexo, a primeira reação é: meu Deus, o que vão pensar? Meu Deus, a culpa é minha. E o medo vem, e a gente reage ou na negação. Então, muitos vão
fingir que aquilo não existe. Não, para, isso não tem importância. Porque eu ouvi lá do Davi dizer que os afetos não são tão importantes assim, os afetos não precisam definir a nossa identidade. E eu não estou te dizendo isso. Eu não estou dizendo que você deve menosprezar o que o adolescente sente. Se você fizer isso, você já perdeu ele. É claro que é importante o que ele sente. Então, quando você diz assim, vamos lá, isso que você sente é importante, me explica. E você ouve tudo, claro que é difícil, porque tem que ter estômago. E você ouve tudo o que ele sentiu. E você diz assim, legal, você não vai apanhar, você não deixou de ser meu filho, você não... Isso são seus afetos. Não adianta você menosprezar o que a pessoa sente. Você tem que fazer a pergunta, e agora? Diante de tudo o que você sente, o que você vai fazer? O que a gente vai fazer? Existem várias maneiras de lidar com isso. O Evangelho é sobre uma maneira de lidar com isso. A relação com Deus me ensina a me relacionar com os meus afetos. Para o Evangelho, eu não sou os meus afetos. Por mais relevantes que eles sejam, eles não definem a minha identidade fundamental. Legal, você fez, você sentiu, e agora? O que você vai fazer? Irmãos, se a pessoa, esses dias, eu não sei nem se eu falo, mas eu vou falar. Porque a gente fala de afeto, mas pode ter um comportamento também. Esses dias um caso chegou, era filho de pastor, pastora, e a pessoa, meu filho ele colocou um vestido de mulher e foi para a escola. Tirou uma foto, do lado de um mural que estava escrito, vidas trans importam. E é claro que estava todo mundo muito preocupado. A outra família, uma menina beijou a outra menina. E estava desesperada. Porque ela gostou. Como é que a gente vai lidar com isso? Se você pegar, você gostou, então você é o quê? Se você continuar atrelando a identidade dela ao comportamento, ao afeto, você faz a mesma coisa que o movimento gay faz. Construir identidades a partir de sentimentos. É melhor você parar de hiperfocar no comportamento. Falar assim, aconteceu isso, você gostou porque o seu corpo funciona. É isso mesmo, ele funciona. E o que a gente vai fazer com isso? Você não é obrigado a fazer nada porque gostou de um beijo. Cada um de nós aqui, se beijarmos alguém, pode ser que a gente goste. Isso nos obriga a fazer o quê? A tomar uma decisão. O menino foi de vestido para a escola e tirou uma foto escrito vidas trans importam. Aí a gente chega no segundo elemento. Eu falei que eram 3. O primeiro, identidade. O segundo elemento, que é o apelo dos nossos dias. A causa. A causa. O que é a causa? O adolescente quer uma causa para lutar. Ele quer uma revolução. A maioria quer, vou colocar assim, pode ser que alguém não queira. Mas muitos se identificam com a causa. A ponto de vestir uma roupa e fazer um protesto contra o assassinato de transexuais no Brasil. E ele fica testando os pais. A minha filha faz também comigo. Então, e fulano tem que ser obrigado a fazer não sei o quê? Não, eu falei, não.
Não tem que ser obrigado a nada. Mas tem que morrer? Não, não tem que morrer. E aí, vai obrigar, vai matar, vai... Não, não vai matar. Aí a gente, como pai, olha para o menino que está falando assim, caramba, olha essa causa. É uma causa tão bonita. É o fim da violência. Aí ele vai para a igreja e a igreja diz assim, você tem que ser contra essa causa. Qual é a conclusão dele? Bom, então esse pessoal é a favor da quê? Da violência. Eu tenho de ser contra o movimento X, porque meu pai diz que ele é contra. E esse movimento é lindo e maravilhoso, e ele luta pelo fim da violência contra transexuais, contra mulheres. E ele está dizendo que eu tenho que ser contra, eu tenho que odiar esse movimento, porque ele odeia esse movimento. Então, eu não sei por que ele odeia, porque é tão legal, é o fim da violência. E aí, se a gente não conversar, se a gente não escutar, e falar assim, o que você quer lutar? Não, eu quero lutar contra a morte. Fala assim, também eu quero lutar contra a morte. Irmão, nós vamos ter que olhar para as causas, e geralmente as causas são boas. Eu sei que tem alguns exageros, mas muitas dessas causas são legítimas. Por exemplo, não matar as pessoas. O problema é o método que esse pessoal quer implementar para chegar nesse objetivo. É o que temos que fazer para chegar neste mundo sem morte. Aí que mora o problema. Mas a causa em si, só que a gente ouve isso, geralmente não ouve. A gente já vai desprezando a causa. A pessoa está interessada, ela é sensível ao meio ambiente, você acha que a melhor estratégia é desprezar a causa. Irmãos, eu não estou fazendo juízo de valor sobre as causas. Eu sei que tem um monte de coisa errada. Eu estou dizendo para você qual é a melhor estratégia para lidar com um menino que só tem 14 anos e que está vestindo de mulher para ir protestar contra o assassinato. Pode ser que nem não haja nada nele transexual. Só que ele é capaz de fazer isso porque ele foi convencido de que aquilo é muito importante. Aquilo ganhou o seu coração. Ele não aceita a morte dessas pessoas. Aí a gente olha para aquilo que ganhou o coração dele, os afetos dele, é uma coisa afetiva. Não é uma coisa racional. Vocês estão me acompanhando aqui? É afetivo, ele gosta, ele se importa, ele tem, sabe? Ligou ali. E a gente olha para esses afetos e fala assim, isso está errado. Isso não vale nada. Aí a estratégia é o embate. A gente vai para o embate. Para tentar provar, por A mais B, que na verdade está todo... E geralmente só produz mais problema e mais problema. Significa que você tem que concordar com a causa? Não é para concordar com nada, é para você escutar, se interessar, olhar aquilo que está sendo dito e falar, também sou contra a morte. Você precisa colocar o Evangelho. Irmãos, o Evangelho é suficiente para lutar contra a violência. Então, se a gente está sendo agressivo, se a gente está sendo violento, a gente precisa converter mesmo. Então, o menino mais novo, a menina, ela tem uma identidade atrelada ao sentimento, ela tem uma causa para lutar. E o terceiro elemento da propaganda é a comunidade. É o pertencimento. Porque o termo é esse mesmo, é a comunidade LGBT. É uma comunidade.
é uma grande e mundial rede de solidariedade. Vocês estão me entendendo? Que tem uma bandeira, que tem subbandeiras, que você ganha irmãos, você ganha companheiros, você ganha compaixão, você ganha empatia, você é recebido, você agora tem um corpo. É praticamente uma linguagem religiosa. E é o que o menino e a menina quer naturalmente: identidade, uma causa e uma comunidade para pertencer. Então é muito sedutor. E como é que a gente vai fazer frente a uma comunidade? É complicado. Porque se esta pessoa que tem um afeto, ou que não tem um afeto, mas que simpatiza lá nos afetos com determinada causa, chega na nossa comunidade da igreja, e essa pessoa é tratada mal, ela recebe apenas um monte de regra, inclusive recebe coisas verdadeiras, mas recebe uma tonelada de regras que ela tem que cumprir, e ela não se sente, ela não é recebida, nós estamos empurrando essa galera para uma outra comunidade, que vai acolher, que vai receber, que vai tratar bem. Então, irmãos, nossas famílias, elas precisam refletir o Evangelho. A maior questão de um filho, de uma filha, não é sexual. Mesmo que ele tenha atração, mesmo que a coisa esteja acontecendo na sexualidade, a maior questão é a relação dela com Deus. É a relação dessa pessoa com Deus. Porque ela olha para os seus afetos, ela olha para os seus sentimentos, e ela vai ter que tomar uma decisão. Existem duas decisões básicas: ou você vai viver em função de si mesmo, obedecer a si mesmo, amar a si mesmo, ou vai viver em função de Deus, obedecer a Deus e amar a Deus sobre você mesmo, sobre todas as coisas. A maior decisão vai ser essa: diante do que eu sinto, diante do que me propõe o mundo, como é que eu vou viver em função de quem? O maior pecado nunca é sexual. Nunca é sexual. Se alguém tem um filho que está vivendo a homossexualidade, eu estou afirmando para você, esse não é a maior questão na vida dele. Porque existe uma questão mais profunda, que mesmo que ele pare de praticar a homossexualidade e pratique a heterossexualidade, ele pode não resolver a questão. Qual é a questão? Ele vive uma vida independente de Deus. Na hora que você olhar no espelho e falar assim: eu vou viver a minha vida de maneira independente, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Eu vou viver para mim. Não importa qual sexualidade você tem, você vai pecar. E a coisa mais difícil de arrepender é justamente da decisão de dizer: eu vivo para mim mesmo, eu me defino, eu me escolho, eu vou viver a minha vida a partir do meu próprio parâmetro. Irmãos, infelizmente muitos filhos decidem viver uma vida independente de Deus, mesmo tendo sido criados na igreja, mesmo tendo tido pais cristãos.
E eles estão em rebeldia contra Deus. Eles estão. E o cerne todo está aí. O problema é que a gente olha, se é uma rebeldia contra Deus, mas na heterossexualidade, a gente acha que a rebeldia é menor. A gente acha que a rebeldia é menor. Aí a gente ajuda o outro. Mas se a rebeldia, e ele vive um relacionamento homoafetivo, aí a gente acha que a rebeldia é maior. E se os nossos filhos dão certo, entre aspas, a gente acha que deram certo por nossa causa. Porque nós somos pais maravilhosos. E a gente vem para a igreja e para o púlpito e começa a falar como nós somos maravilhosos. Irmãos, eu sou de uma família, meu avô era pastor, meus pais são pastores, meu bisavô era pastor. Maldição hereditária. E lá em casa eram 3 filhos, 3 homens. Família de crente. Meus pais eram líderes na igreja. E o meu pai, quando ele estava com muita raiva, ele estava brigando com a minha mãe, ele falava assim: vocês têm de prestar, porque se vocês não prestarem, a culpa vai ser minha. Ele estava com raiva. Irmãos, e nós 3 deu muita coisa certo. Eu não sei porquê. E é engraçado porque a gente casou, tipo assim, virgem com a primeira namorada, ninguém nunca desviou. E a minha mãe até hoje, ela fica falando, e ela não dá aula, porque ela meio que diz assim: eu não sei exatamente o que aconteceu. Eu não estou brincando, não. Eu não estou brincando. Porque às vezes ela fica falando e fala assim: mas cara, mas por que não tivemos nenhum grande... Foi um negócio... E fica caçando uma explicação. Meu pai devia ser um monstro maravilhoso, de maravilhoso espírito. Meu pai tinha vários problemas, inclusive esse de ficar falando que era para prestar. Meu pai é anestesista, passava muito tempo trabalhando. Eu não tenho nenhuma mágoa com meu pai, não precisava falar, chorar. Tá vendo? Não foi tão bom assim. O problema é que, infelizmente, quando parece que as coisas, entre aspas, dão certo, foi porque eu sou uma mãe maravilhosa. Porque eu sou um pai. A informação que você está passando é assim: se o seu filho está desviado, então você não é um pai, não foi um pai legal, não foi uma mãe legal necessariamente. Irmãos, é tudo ação da graça de Deus. É tudo ação da graça de Deus. Porque meus pais, eu sei quem eles foram, eles são maravilhosos, mas eu tenho certeza dos erros que eles cometeram. Eu não tenho nenhuma dúvida. Foram gente muito boa. Se os conhecesse, você admiraria. Só que eu estou lá dentro, eu sei o que aconteceu. Eles eram maravilhosos, crentes, com um monte de problema. O problema é que a gente tem um orgulho. E aí, quando olha para uma família, esses dias uma menina estava no grupo da escola, uma adolescente abriu a boca, ela não fez nada, ela só disse assim: eu acho que eu sou pansexual. As mães da escola inteira começaram a falar mal da menina e proibir que as outras meninas falassem com ela. E eu fiquei sabendo disso, eu falei assim: mas por quê? Porque ela disse que é pansexual. Meu Deus, você está vendo? Irmão, presta atenção, a menina não fez nada. Ela não sabia nem o que ela estava falando. Mas já começou um movimento, fala assim: não, peraí, deixa eu ver aqui. Exclui.
Porque não é a nossa filha, é a filha do outro. Porque a nossa filha jamais teria uma dúvida sobre ser pansexual, ela é crente. Então, o problema nosso é que a gente reduz as coisas, a gente quer explicações e culpa todo mundo na hora errada. E age com as famílias como se elas, sabe, como se fosse um ranking de quem é melhor, de quem é mais padrão. Irmãos, tudo ser humano é confuso, é complexo. Por que pensa assim? Nunca tem uma explicação única, é um monte de coisa ao mesmo tempo. Pode ser uma fase, pode não ser uma fase, pode ser que a coisa no futuro vá para um lado, pode ser que vá para outro. Irmãos, essa igreja, as nossas igrejas, cada igreja nossa, onde qualquer lugar do mundo, é composta por gente que não estaria aqui se dependesse da gente. Se você pudesse escolher quem ia fazer parte da igreja, você não escolheria muitos dos seus irmãos. Por quê? Porque Deus humilha o nosso orgulho, o nosso preconceito, salvando gente que a gente não salvaria. Salvando gente que tem atração pelo mesmo sexo. A gente não salvaria, mandava para o inferno logo. E eu lembro de um pai que ele falava assim, meu filho diz que é gay, tudo que eu sinto é raiva, porque eu torturava homossexuais. Eu era instrutor da Marinha, quando eu descobri um menino efeminado, eu o torturava de propósito. Só que agora é meu filho. E eu só tenho raiva. E eu entendo a raiva, no sentido de que é melhor que ele diga, eu sinto raiva, do que diga que não sente nada. Ele sente raiva. Ou seja, é reação. Como é que eu vou reagir a essa informação? Um dos grandes dilemas das nossas famílias é que a gente não tem o controle dos processos dos nossos filhos. Nós, adolescentes, a gente vai colocar limite. Tem uma galera hackeando o celular de adolescente, uma epidemia, né? De pais hackeando o celular de adolescente. Eu não sei o que aconteceu, né? Eu acho bastante complicado, porque fica hackeando o celular, não balance a cabeça, tá? Aí tem acesso a tudo que está no celular do menino ou da menina. Só que aí descobre uma conversa, aí você não pode falar. Ora, se você falar, você vai descobrir que está hackeando o celular. Eu já tenho casos que eu estou atendendo de famílias que hackearam o celular, a menina de 20 e poucos anos, nem é mais adolescente, 24 anos, formando já em medicina. A menina já descobriu que a mãe hackeou o celular e já tem um jeito de falar sem que o hackeamento funcione. E está todo mundo fingindo que não tem hacker russo na história. É praticamente uma urna eleitoral. Auditável, né? Voto impresso. Sou contra. Cadeira, estou brincando, calma. E aí hackeia o celular aí, por quê? Porque eu preciso saber. Irmão, é melhor, se é adolescente, é melhor você falar assim, olha, eu não sou contra você ver o celular, não. Eu sou totalmente a favor. É adolescente, você fala assim, eu vou ver o seu celular. Em algum momento eu vou pegar o celular e olhar. Sou totalmente a favor. Adolescente. Porque aí é na cara, é de frente, você estabelece confiança, você fala assim, vai acontecer tal coisa. Ah, mas ele pode apagar. Pois é, irmão, ele pode apagar. O problema é que se você ficar por trás, você não consegue usar a informação, você fica falando para o pastor. Você procura o pastor, o líder de adolescente, fala o seguinte, eu descobri tal e tal, aí ele tem que falar. Aí ele tem de falar porque você está ali espionando o seu filho. É melhor que ele saiba que você está vendo, que a coisa surja e você converse, coloque limite, discipline, tire o celular e não sei o quê, porque isso faz parte da criação.
Irmão, eu não dou aula disso porque eu acho isso altamente complexo. Cada momento você vai ter que ter uma sensibilidade para saber se você está exagerando na disciplina. Tinha uma piada que é legal, tinha um cara que ele era solteiro, ele escreveu um livro assim, 50 maneiras infalíveis de criar filhos. Era solteiro. Aí ele casou, aí lançou a segunda edição, era 50 sugestões. Aí ele teve um filho. Aí lançou a terceira edição, Eu não sei criar filhos. Porque assim, essa coisa da regra, né, não é assim. É bastante complicado. Eu sei que é. Só que a gente está naquela coisa, por quê? Por que ele está aqui hackeando? Tem uma série que você não conhece, lógico, chama Black Mirror. Quem conhece Black Mirror aqui? Tem 3 pessoas desviadas que conhecem. Black Mirror, você tem que ver um episódio de Black Mirror chamado Archangel. É em inglês, mas é Archangel. Ele é muito bom, porque ele fala de uma mãe tentando controlar a filha. É sensacional. E por que a gente está nesse dilema? Sabe por quê? Porque nós não conseguimos controlar o coração do filho, da filha. O coração é Deus que muda. O coração é Deus que vai quebrantar. A conversão é um ato de Deus. E a gente está tentando fazer o ato que só Deus pode fazer. Eu não estou dizendo que você não tem um papel, não me entenda mal. É claro que você tem um papel. Você vai colocar limite, você tem que conversar, você deve instruir, tem de ensinar a palavra, isso tudo você já sabe. Mas a conversão, porque o principal problema, como eu disse, não é sexual. Se essa pessoa, quando esta pessoa encontrar a Cristo, irmãos, todos os seus afetos, irmãos, vão se submeter a Cristo. A pergunta, o que eu vou fazer com os meus afetos, vai ser feita a Cristo. Cristo, Jesus, Deus, o que eu faço com os meus afetos? Eu tenho atração X, Y, Z. Porque todo mundo vai ter atração suficiente para pecar. E esse momento, esse lugar não é nosso, é o Espírito Santo. A gente vai fazer o melhor testemunho do Evangelho. Qual é a função do pai e da mãe? É mudar o filho? Não. É converter o filho? Não. É ser o melhor testemunho do Evangelho. E esse testemunho vai ser imperfeito, porque a gente é imperfeito. Nós estamos sendo o melhor testemunho do Evangelho, falando para ele sobre quem ele é, escutando os seus afetos e dizendo, tudo bem, é isso que você sente? Você continua, meu filho? Ouça, se interesse. Mostrando que o Evangelho não é contra muitas das coisas que ele acha que o Evangelho é contra, por causa do ambiente político. O Evangelho não é. O Evangelho não quer a morte de ninguém. O Evangelho é a causa que vai nos solucionar. Então a gente precisa entender, o nosso papel é ser o melhor testemunho possível do Evangelho. O Evangelho não é nosso. Ele foi dado a Deus por nós. É transmitir o Evangelho, da graça e da verdade. Vai ter hora que você tem que falar a verdade. Mas assim, a maioria já sabe o que você pensa. Muitos vão ter que, infelizmente, irmãos, ter a experiência da rebeldia contra Deus. O seu filho é rebelde contra você porque ele é rebelde contra Deus. Deus colocou você como autoridade na vida dele, não colocou? E se ele é rebelde contra você, porque ele não entendeu Deus, ele precisa entender a Deus. E você vai sofrer bastante enquanto ele não entender quem é Deus. Infelizmente. E você tem que se manter no seu lugar, vai ter que cuidar da sua emocional, porque senão você vai reagir e vai piorar o testemunho. E esse processo a gente não controla.
Jesus conta uma parábola. Irmãos, as parábolas de Jesus, a gente não faz ideia do que elas significam. Eu estou olhando a hora aqui, já está acabando. A gente não faz ideia do que elas significavam naquele tempo. Por exemplo, você ouve uma palavra assim, samaritano. Você imagina que samaritano é o quê? Mas para a gente não é nada. Você ouve a palavra eunuco, causa algum espanto? Você não sabe nem o que é. É eunuco. E Jesus usava essas coisas, eunuco, samaritano, e a gente acha que é tudo muito normal. Irmão, era extremamente escandaloso. Extremamente escandaloso. Coletor de impostos, a gente acha que, tipo assim, coletor de impostos era uma profissão, tipo no Itaú. Tinha um cara no Itaú, aí Jesus chegou lá e falou assim, segue-me. Aí ele largou a agência e seguiu. A gente estava na Receita Federal, né? A gente acha que é assim. Não é, irmã, são figuras altamente escandalosas. Eram comparações absurdas. Quando ele fala que o eunuco era o padrão para você viver, que o eunuco no reino de Deus, o pessoal deve ter arregalado, ele falou, você está ficando doido? O eunuco era um amaldiçoado. Era um cara que havia sido emasculado, castrado. Ele não podia nem entrar no templo. E Jesus transforma o eunuco no padrão para o solteiro. E o pessoal arrepiou. E a gente lê o eunuco, tá. Eunuco. E eu estou falando toda essa introdução para falar da parábola do filho pródigo. Porque também a gente acha maravilhosa, coisa linda a parábola. Chorar é maravilhoso. Porque a gente acha aquela parábola maravilhosa. Irmão, você não tem ideia do que você está falando. Não, Jesus começou a contar a historinha. Ele disse assim, havia um pai com 2 filhos. E o filho mais novo me dá metade de tudo que você tem. O que é que as pessoas estavam esperando que ele dissesse? O que você acha? Os judeus que estavam ali, blumenauense, hein? Bolsonarista ali. Estou zoando, viu, gente? O que é que se acha que eles esperavam que ele dissesse? Tinha um pai com 2 guri. O mais novo disse assim, me dá metade de tudo que você tem. Mas quando Jesus disse assim, e aí o pai deu, o pessoal começou a ficou nervoso. Foi como, o pai deu? Como assim? Se você fosse vizinho do cara, você estava no Facebook escrevendo um texto enorme. Estava. Falando da Petrobras. E da ideologia de gênero. A parábola do filho pródigo, ou do pai dos pródigos, que são 2 pródigos, 2 perdidos, é sobre o fato de que este pai não controla. Ele não controla. E isso é muito difícil, irmão. É muito difícil. E é por isso que a gente não consegue lidar com esses problemas mais complexos. Por quê? Porque a gente não tem estrutura emocional e espiritual para lidar. Porque quando ele aparece, parece que o chão acabou, parece que o mundo caiu. Porque a gente tem a viva noção, como é que eu vou controlar isso? Saiu do meu controle. Isso é desesperador. E aí vem a raiva, vem a depressão, vem o luto, vem o medo, vem a vergonha, e vai sair qualquer reação na hora, mas qualquer coisa. Você vai falar aberrações.
As pessoas falam esse tipo de coisa que você já ouviu por aí. Tomara que morra, que Deus leve. Elas estão sob o impacto de uma informação que revela que ela não controla o mundo. E o fato de a gente perder o controle nos coloca... A verdade é que a gente não consegue confiar em Deus. E eu estou falando isso com toda a empatia do mundo, que eu estou falando para mim, irmão. Eu também. Se o seu filho que tem um problema, uma questão na sexualidade, vier conversar comigo, e eu nunca vi o seu filho, eu vou aplicar para ele o evangelho de maneira objetiva. Assim, é mais uma pessoa que precisa de Cristo. Ele precisa ir para a célula, ele precisa vir para o culto, ele vai um dia, ele vai entender e vai converter o coração. Não, a sexualidade vai ser consequência desse coração. Eu vou aplicar, nada disso é novidade para você. Mas se for a minha filha, o meu filho, eu tenho certeza que eu não consigo aplicar direito. Porque aí vem todo o ruído emocional, e a reputação, e eu perdi o controle, meu Deus do céu, e aquilo, eu preciso primeiro me estabilizar. Eu primeiro preciso, espera o que está acontecendo? Quem é Deus? Quem é Deus? O que é o principal? Qual é a questão? Então eu preciso confiar em Deus. Os pais precisam primeiro confiar em Deus, para poder olhar para o que está acontecendo. E amar. E amar. Porque o amor, o tratar bem, parece que significa aprovar. E a gente então começa a tratar mal. Porque se eu tratar bem, vai achar que eu estou aprovando. Então eu vou tratar mal para ver se ele fica decepcionado. Esses dias a mãe falou, então eu vou parar de mandar dinheiro para ela. Mas se eu mandar dinheiro, o que vão achar? Vão achar que eu estou financiando o pecado. Dinheiro para comer. Estou falando de dinheiro para pagar os boletos, não é dinheiro. A minha esposa atendeu uma família que a igreja, era um pastor. A igreja estava obrigando o pastor a não pagar o plano de saúde da filha, porque a filha estava saindo com uma outra mulher. E os irmãos olharam para o pastor e falaram: você vai continuar financiando o pecado da sua filha? Porque a lógica da igreja é assim: você está o quê? Você vai pagar o plano de saúde? Quer dizer, você vai tratar desse jeito? Então, você está aprovando? Irmãos, amor não é aprovação. E pode ser que o seu filho queira aprovação e ele não vai ter, ele vai ficar frustrado porque não tem. Está tudo bem. Vai ser crise. Fique tranquilo. Realmente é difícil. Porque uma hora vai acontecer de você não aprovar e aquilo vai ser difícil dele lidar. Mas amar não é aprovação. Deus te ama. Deus aprova você em tudo que você faz? Deus nunca aprovou tudo que você faz. O pai do pródigo lá aprovou tudo que ele fez? Claro que não. E ainda mais porque ele deu todo o dinheiro para ele gastar lá. E depois ainda pegou o dinheiro do irmão, por isso que ele ficou com raiva. Para fazer a festa de volta foi o dinheiro do irmão. Porque ele deu metade para cá e metade para cá, não tinha mais nada. Então quando ele mata o negócio lá, o irmão fica revoltado, porque era o bezerro era dele. Com toda a razão. Sim ou não? Não, né, irmão? Mas deu uma tremida aí, né? A graça é difícil, né? A graça é difícil. Então, o amor não é aprovação. Eu sempre falo com as famílias, tem dois caminhos: ou você odeia, corta a relação, se distancia, ou você ama. Qual você acha que é do Evangelho? Você tem alguma dúvida? Qual você acha? É o ódio, a distância, a raiva? É isso que o Evangelho vai te propor? É claro que não. É um caminho mais difícil, porque você é o adulto da relação, ainda tem essa. Porque o crente não é você? A pessoa está lá, completamente fora, desviada, perdida. Você não está perdido.
Então a você será demandado mais. É você que vai ter que andar 2 milhas. A outra pessoa provavelmente não vai querer andar 2 milhas, vai querer mandar meia e vai reclamar da metade da primeira. Quem vai ter de amar e vai ter que segurar a onda, e aí vai ter que ter ajuda, porque tudo seres humanos, a gente fica com raiva. A gente fica com raiva, a gente fica com ansiedade, a gente fica com medo, então vai ter que precisar de ajuda, é aqui, ó, a ajuda tem que estar aqui. Então, a gente não pode ter esse negócio, família leprosa, a família não sei o quê, porque a minha não tem, é tudo hétero. Porque aí, irmão, você não está sendo igreja, irmão, você está sendo qualquer coisa. Todas as nossas famílias precisam, porque a gente vai ter de ajudar um ao outro. Então, você soube alguma coisa de um adolescente, calma. Antes de você emitir juízo, antes de você sair culpando todo mundo, calma. Se for o caso de você ajudar, porque pode ser que você não precise ajudar, que não faz nem melhor você nem se meter, você não atrapalhar. Mas se for o caso, entenda, ela precisa de ajuda, a família precisa de ajuda. Provavelmente alguém está errando, mas é isso mesmo, as pessoas erram. E dentro de casa a gente precisa de uma comunicação com esse pessoal, que fala sobre afeto, sobre identidade, sobre as causas. Aquilo que eu falei no início. Amém, irmãos? Eu queria concluir chamando a Suzana e a Albina. A Suzana e a Albina, elas fazem um trabalho aqui em Blumenau. A Albina é aqui da igreja, da ABA, e a Suzana é da Milk. Eu sempre vou falar Milk, eu não sei se eu falo Milk ou Milk. Milk. Então é quase o leite em inglês, né? Milk. Elas duas, você olha assim e fala, olha que pessoas normais, né? Você não tem ideia, não, irmão. Elas já fizeram escola presencial com a gente. Está ali Vânia, eu esqueci, acertei o teu nome, irmão? Pelo amor de Deus, Vânia. Vamos te ver. O Vânia também já fez escola. Mas elas fizeram escola presenciais, 2017, 2019. A Albina foi a Belém do Pará. O que você vai fazer lá, velho? É muito longe. E a Suzana é em Belo Horizonte. E elas têm um trabalho aqui para famílias. E a gente está fazendo questão de apresentar, porque elas estão aqui no dia a dia. Elas têm assistido muitas famílias com filhos com problemas na sexualidade. É um trabalho essencial. Tá? E elas vão explicar melhor, rapidamente. 15 minutos? Boa noite, amados. Então, o pastor já deu o início, né, do nosso trabalho. Nós somos em 7 pessoas, onde nesse meio tem psicólogas. E nós nos encontramos ali na Cruz Azul, não tem ligação com a Cruz Azul, é interdenominacional. E a gente tem um encontro ali, alugamos uma sala ali, e nos encontramos nas segundas, na primeira segunda do mês e na terceira. Sempre primeira e terceira. Agora dia 20 nós vamos ter o nosso terceiro encontro, que seria a terceira semana. Então, nós nos encontramos ali às 19h30, estamos ali para receber pais que ainda estão com muita dificuldade de lidar com seus filhos na homossexualidade, enfim, sexualidade no geral. Também na questão da pornografia, a gente dá atendimento à parte, e também a jovens ou adultos, enfim, né, com mais idade, que estão, né, que eram mortos e nasceram novamente, né, em Cristo, e que queiram ajuda para estar saindo desse pecado. Então, nós nos colocamos à disposição, se alguém precisar do telefone, ou quiser falar, né, particular, pode ligar aqui para a Igreja ABA, vou repetir meu nome, né, Albina, para quem não me conhece, a maioria já sou bem conhecida aqui, e a gente dá essa assistência. Se vocês também quiserem divulgar isso para os líderes, que às vezes tem isso, essa situação no grupo, né, às vezes adolescente, que nem a gente já tem 2 casos aí que a gente está, né, já acompanhando. Então, ficamos à disposição de vocês e divulgue esse trabalho. A Suzana vai falar um pouquinho aqui, até para dar um breve testemunho dela, que eu acho que a gente é uma ponte aí para dar essa assistência.
Tá? Obrigada. Queridos, na verdade, a gente se emociona, chama Projeto Asas, né? É apoio e suporte na área de sexualidade. E há 6 anos atrás, o meu filho disse que ele era uma mulher, né? E ele vive como um transgênero, trocou o nome. E é um vale, é uma luta, é tudo junto, é choro, é tristeza, é medo. E como foi importante poder encontrar suporte, poder aprender com os outros, chorar com os outros, compartilhar as dores. Então, o versículo nosso de base é 1 Coríntios, que agora me fugiu, nós somos na mesma consolação que nós recebemos, nós consolamos os outros, nós queremos ser consoladores. Não porque o nosso problema está resolvido, meu filho continua sendo mulher, né, se vendo como mulher, mas assim, poder dividir aquilo que Deus tem feito na vida da gente. Então assim, se você tem alguma luta, se você experimenta isso, vem conversar com a gente pode chorar junto, pode caminhar junto e pode crescer, né, nessa consolação que vem do alto, tá? E eu queria pedir mais, irmãos. Vocês sabem que nessa área da sexualidade, o mundo tem trabalhado bastante contra tudo isso, né, do que é de Deus, do que é certo. E o irmão David, com a sua esposa, eles têm trabalhado, têm se entregue, né, 24 horas nesse trabalho. Então, coloque no caderno de vocês essa família maravilhosa em oração, tá? Sigam eles no Instagram e, se possível, façam os cursos deles, né? Faço os cursos porque eu tenho acompanhado, tenho feito, nosso grupo tem feito, e a gente tem crescido muito com isso, né? A gente tem ajudado muitas pessoas com esse trabalho que a gente tem seguido aqui do David. Então, levem eles em oração. Eles precisam das nossas orações. Tá bom? Obrigada. Obrigado, gente. Obrigado. Maravilha. E aí? Vamos lá? Perguntinhas para a gente encerrar. Vamos lá, então. Até sentar aqui, ó. Ó. Viu? Maravilha. Coisa Hein? chique. Vermelho. Que isso, hein? Muito bom. Como lidar com a masturbação? Filho de 17 anos, quando ele sabe todas as consequências desta prática, deixar ou ficar vigiando? Como podemos explicar sobre masturbação com os filhos, menino? Explicar e lidar, vigiar ou deixar, de novo, a masturbação no menino, principalmente, é mais comum nessa fase. Mulheres também, né, masturbam, tá? Não tem nenhum problema com isso. Mas a pergunta está mais para o menino, porque geralmente a conversa nessa conversa masculina, embora seja uma conversa para todo mundo. O adolescente, eu não sei qual é a idade aí, né? Porque depende um pouco da idade. Quando vou falar de masturbação, eu sempre preciso de muito tempo. Por quê? Porque não, parece uma coisa muito simples, mas não é. Rapidamente, a criança pode ter toques genitais de exploração e não é masturbação. Então a criança tem um contato com o órgão sexual e pode ser um monte de coisa. Pode estar acontecendo, é bastante complexo, você precisa de ajuda para identificar o que está acontecendo. Na adolescência, principalmente o menino vai masturbar uma vez, ele vai ejacular a primeira vez, aquilo é uma marcação ali da puberdade. Não tem jeito, ele vai ter um momento disso acontecer. O ato em si, não adianta você demonizar o ato em si, porque a Bíblia nem sequer menciona o ato. Toda a questão é a mente, não é o ato. Então é o que vai na mente daquela pessoa. E ela vai precisar de desenvolver uma capacidade de lidar, de domínio próprio, para lidar com os seus pensamentos. Fatalmente, a maioria vai passar por um período masturbatório na adolescência. Isso é a realidade. Eu poderia estar falando assim de uma maneira mais aérea, mas na vida real, principalmente dos meninos, mas não é só menino, mas principalmente vai passar por uma fase, ele vai ter que entender como aquilo vai se gerenciar.
Como ele faz isso? Prestação de contas, ele precisa cuidar da pornografia, principalmente. Eu sei que tem perguntas sobre pornografia, já vou emendando. A pornografia é muito pior. É muito pior. Então, se alguma coisa precisa cessar o mais rápido possível, é a pornografia, porque a pornografia ela fornece uma série de informações para o cérebro, ela enche o cérebro de porcaria. E aquilo vai ficando armazenado, ela educa a maneira de olhar, é uma longa história. Então, é educação, é conversa sobre é natural que haja vontade, é natural que o corpo desperte curiosidade, e ele vai precisar caminhar com alguém, às vezes não é o pai, não é a mãe, é a liderança da igreja, de caminhar para falar como é que ele está lidando com aquilo, e qual é a função daquele comportamento na vida da pessoa, né? Porque aquele comportamento é para ele relaxar, aquilo vira uma maneira dele se consolar, confortar, divertir, o comportamento vai ganhando uma função na vida, entende? Que é para relaxamento, porque ele produz uma experiência de felicidade, uma experiência de relaxamento física. Então, a gente precisa tratar sobre qual é a função deste comportamento. Você precisa disso para quê? Para quê? Para lidar com o quê? Está entediado, é muito curioso. Então, fale sobre o que é que a pessoa está tentando remediar com aquela coisa, né? O que ela está tentando remediar. A ver pornografia, a masturbação, ganham funções na vida das pessoas. Elas precisam identificar essas funções e trabalhar para que haja outros tipos de coisa para cumprir aquele papel. Então é como se fosse assim, são questões legítimas que estão sendo satisfeitas, principalmente com a pornografia, de maneira ilegítima. Então imagina que você está com fome. Você fica culpado porque está com fome? Não, você fica culpado quando você come uma coisa que você não deveria comer, é o cardápio, né? Você pode matar a sua fome com uma coisa boa, uma coisa muito ruim. Então é como se fosse assim, o que ele está buscando, relaxamento, conforto, consolo, sair do tédio, do ócio, isso tudo é uma busca natural, normal. Só que ele só consegue lidar com isso a partir de certos comportamentos sexuais. Ele precisa lidar com isso de outras maneiras. Entende? Então a gente tem que parar de pensar, o problema é a genitália sendo tocada. Que a Bíblia nem fala de genitália sendo tocada. Não fala mesmo. Não tem nenhum versículo na Bíblia sobre isso. Tem sobre a mente. A pessoa masturba com conteúdo mental de cobiça. Isso é pecado. Então não é o órgão sexual, é a mente. E qual é a função? Por que eu preciso fugir para um universo de fantasia erótica e ficar lá um tempão? Eu preciso desenvolver outras maneiras de ter felicidade, de ter prazer, de ter relaxamento. Então não é só para com isso, é substituir. Eu preciso encontrar outras maneiras de lidar com coisas que eu vou ter de lidar. A minha solidão, o meu estresse, a minha curiosidade. Então não tem mágica, é conversa, vai demorar para mais alguns, vai ser mais rápido para outros. É natural que isso aconteça nessa fase, porque ele está ali descobrindo. Não adianta você criminalizar, mandar prender o menino, né? Eu lembro que quando... Lá vai eu falar eu, né, Dinho? Mas eu lembro que, tipo assim, o menino ele ejacula dormindo e já se sente culpado. Filho de crente geralmente faz isso, né? Já se sente culpado. Poluição noturna já é um crime, já sai igual um meliante para o banheiro, né? E se alguém descobrir, eu vou ser disciplinado, eu não vou cantar no louvor, né? Então a gente fica colocando uma pressão muito grande nisso, com muito medo de novo, porque a gente tem medo de que a pessoa não controle, mas assim, é um processo de aprendizado de lidar com felicidade. É igual comida, é igual um monte de coisa que gera felicidade, né? Tudo que gera prazer tem esse desafio. Tudo que gera prazer, bebida alcoólica, é a mesma coisa. A pessoa vai precisar, ela vai experimentar, ver que é bom, ela vai precisar, poxa, cara, mas aqui eu vou colocar um limite. Então, esse processo de pôr o limite é um processo que cada um vai viver de uma determinada forma. Nosso papel é instruir, é falar, é acompanhar,
A igreja ajuda, evidentemente, para fazer a prestação de contas e tentar entender com outras maneiras de eu satisfazer necessidades legítimas que eu tento satisfazer na pornografia e masturbação. Tem coisas, inclusive online, sobre isso. Quem tiver mais interesse, até na fase adulta, porque aí eu falei da criança, falei do adolescente, tem a fase adulta. Tem muita gente casado que é viciada em pornografia e pratica uma série de coisas, e aí já é um outro contexto. Então, é um tema que tem vários contextos diferentes. O casado, o adulto, o adolescente, que vai ver essa fase, ou a criança, cada um dentro de um determinado contexto. Quem quiser conhecer mais, tem lá no Instagram, inclusive material sobre isso, tem curso, tem bastante coisa sobre isso. Certo. Várias perguntas aqui já foram respondidas durante a palestra, mas para a gente terminar, vamos fazer essa aqui, que acho que é uma dúvida bastante pertinente ali. Qual é a idade ideal para começar a namorar? Que isso, hein? Nada a ver com o assunto aí, tá? Tô brincando, tem tudo a ver. Cara, que a idade ideal para namorar? Na verdade, essa pergunta, ela depende do que é que você considera como namoro, né? Para que serve? A gente inventou esse negócio de namoro, né? E agora fica aí tentando resolvê-lo. Namoro é uma coisa, tipo assim, é tipo, imagina que você está na sua casa, aí você inventou um móvel e colocou na sala, e aí você fica assim, como é que eu mexo nesse móvel? Porque é uma invenção nossa, né? A gente inventou um negócio que é namoro, que não tem na Bíblia. Então, é tudo muito complexo, porque qualquer coisa que você fala depende do que você está tentando ajeitar o negócio que você criou, entendeu? E eu nem luto contra essa palavra, porque não adianta, essa desistir. Porque as pessoas namoram, não adianta a gente querer dizer que não vai namorar, porque vai. Então, namoro, primeira pergunta não é assim qual é a idade, a primeira pergunta é para que ele serve. Então, se ele serve para casar, se essa é a resposta, né? Eu devo namorar visando um casamento, que é basicamente, praticamente a mesma coisa de um noivado. Pode ver, se alguém namora para casar, quando noivo não muda absolutamente nada. Só para comer uma coxinha, porque se era para casar desde o início, mudou o quê? Absolutamente nada. Você só vai marcar a data, é a única coisa, porque se aquilo serve para casar, e a gente chama de namoro, tudo bem? Então, qual é a idade? É a idade na qual você tem perspectiva breve para casar. Isso é relativo. Você pode ter 18 anos e pode ter maturidade suficiente, recurso, um teto, né? Sei lá, um cachorro, um peixe, que seja, e falar assim, tenho condições mínimas, porque ninguém casa, né, tendo tudo. Então, você pode ter isso. Eu casei com 21 anos, casei errado, lógico, né? Ninguém com 21 anos casa certo, né? O que foi, gente? Todo mundo casa errado, tá, gente? Porque as pessoas, elas casam com pecadores, tá? Então as pessoas casam com gente que vai errar, que vai falhar, que vai dar, entendeu? Então, vocês estão com medo do que eu falei, né? Mas é só nesse sentido, é só uma ironia. Quer dizer, eu casei com 21 anos, essa é a idade de casar? Não necessariamente. Então você pode ter 35 e não ter condição de casar, entendeu como é relativo? Então, se a pessoa tem perspectiva, aos 19 anos, ok. Aí é que tá, porque aí o menino chega e fala assim, eu quero fazer a vontade de Deus, eu estou no ensino médio, no primeiro ano. É só você perguntar, mas você vai casar quando? Não, quando eu me formar. Pois é, aí a perspectiva é um pouco alta, né, velho? É igual o preço da gasolina, né? Então, assim, é complicado, porque aí você vai ter que ficar relacionando aí uns 10 anos para você, sei lá, 8 anos. Então, tem muito a ver com para que serve aquela relação, tá? Essa coisa da idade e tal. Então, é isso.